Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui, Senhor, estudando sobre a vida no campo e o evangelismo nas cidades. Com certeza precisamos estudar muito mais textos, orientação do Senhor sobre esses assuntos tão importantes, tão sagrados. Nós pedimos que o Senhor nos abençoe agora, meu Pai, nesses poucos minutos que vamos ter. Possamos entender os teus planos, saber por onde caminhar e que passos devemos dar hoje. Em nome de Jesus, seja feita a tua vontade, Senhor. Amém. Amém. Muito bem, gente. Vamos então dar continuidade ao que estamos aprendendo aqui sobre vida no campo e evangelismo nas cidades. Tá bom? Então, basicamente, o que estamos aprendendo aqui é plano de Deus que seu povo vá para o campo. Sim, é plano de Deus. Temos muito texto da Bíblia, do Espírito de Profecia, principalmente do Espírito de Profecia, dando várias orientações. E na Bíblia nós vamos ver os princípios, né? Os princípios que nos mostram que é o melhor ir para o campo, que é plano de Deus. Nós vimos em Gênesis, nós aprendemos, e hoje nós vamos ver um texto, que é um texto bem evangelístico, onde Jesus envia os seus discípulos, né? De 2 em 2. Marcos capítulo 6 e o verso 7. Diz assim: chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Né? Jesus enviou os discípulos de 2 em 2 e deu autoridade para que os discípulos pudessem expulsar os demônios, curar enfermos, evangelizar. Aí, se você for em Mateus, você vai ler aquele texto bem conhecido, Mateus capítulo 28, no verso 18 a 20. 18 a 20. Mateus 28, 18 a 20. Jesus aproximou-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada. E aqui diz que Jesus deu poder e aqui autoridade, né? Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, Jesus estará conosco se formos missionários. Se formos evangelizar as pessoas, Ele estará conosco no campo. Jesus estará conosco em todo o processo de evangelizar pessoas. Não importa onde vamos morar. Com certeza, em todos os lugares que vamos morar, inclusive no campo, tem pessoas para evangelizar. Não só no campo, ao redor, mas também nas cidades mais próximas. Então, o plano de Deus é que a gente não vá para o campo para poder simplesmente viver como eremitas, né? Como pessoas isoladas, que não têm contato com ser humano nenhum. Então, não é esse o plano de Deus. Deus estabeleceu a sua igreja na terra para que ela pudesse evangelizar. Se você for em Apocalipse, capítulo 10, Apocalipse capítulo 10 revela o surgimento da igreja adventista do sétimo dia como um ministério para evangelizar o mundo, como um chamado de Deus, né, para o seu povo evangelizar o mundo. Então, no livro, na profecia de Daniel, né, até chegar o juízo investigativo, 2030 tarde de manhãs, né, o surgimento do juízo investigativo em 1844, né, o começo do juízo investigativo, nós vemos que João, aqui no capítulo 10, ele tem a visão. Ele tem a visão aqui do estudo do livro de Daniel, né? Ele vai ter aqui, o anjo vai orientá-lo, e olha que interessante. Esse anjo aqui, né? O capítulo 10, o verso 7 em diante, diz assim: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou a seus servos, os profetas. A voz que eu vi vinda do céu, João está dizendo, né? Estava de novo falando comigo e dizendo: vai, toma o livro, que esse livro é o livro de Daniel, que se acha aberto, principalmente na profecia de 2030 tarde de manhãs, que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel.
Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações e línguas. É necessário que ainda fosse profetizada a volta de Cristo, a mensagem do breve retorno de Jesus. E aí também, se a gente for em Apocalipse, no capítulo 14, né, verso 6 e 7, que é a primeira mensagem angélica, ali nos diz: vi outro anjo, capítulo 14, 6 e 7, e vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do juízo investigativo, 1144, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Então, o povo de Deus que está indo para o campo não pode perder esse chamado de Deus para a sua igreja. O fato de irmos para o campo não é para simplesmente nos anularmos na pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho tem que ser dada. Quem mora no campo e quem mora na cidade, o conselho de Deus é que prega o Evangelho. A vida no campo ela vai te proporcionar condições melhores para a transformação do caráter. A vida no campo é uma escola, né, de Deus para moldar o nosso caráter. Inclusive com as dificuldades do campo também, é uma forma de moldar o nosso caráter. São ferramentas que Deus tem para moldar o caráter da pessoa. Educação de filhos, né, relacionamento família. E também a vida no campo, Deus nos mostra, principalmente agora nos últimos dias, que será muito importante para podermos sobreviver. A vida no campo não só vai nos ajudar na modelação do caráter, né, na transformação do caráter, mas também na sobrevivência em uma vida espiritual mais agradável a Deus, e sobreviver na questão de alimentos também, poder comprar e vender. Vai ficar muito difícil para o povo de Deus agora nos últimos dias, então a gente precisa se preparar também nessa questão de ter nossos meios de sustento, tá? Temos nosso sustento próprio, né? Então o campo tem vastos campos assim, de atuação que você pode desenvolver, né? Desenvolver vários meios para se sustentar. Com muita oração, com muita dedicação, pensando, orando, fazendo testes, com muita fé, você vai, com a ajuda de Deus, conseguir um meio forte para você se sustentar e ajudar outros também, e ajudar a obra de Deus na pregação do Evangelho. Então, a vida no campo é muitas bênçãos, a vida no campo. E principalmente também a questão de evangelizar as cidades, as pessoas, não morando nelas. Então, não precisamos morar na cidade para evangelizar a cidade. Mas quem mora na cidade, evangeliza a cidade. Até ter condições de ir para o campo e continuar evangelizando a cidade a partir do campo. Então, isso é bem interessante, tá? Eu vou ler aqui, vou mostrar para vocês essa parte aqui, um texto de Ellen White. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Olha só que interessante. Ela vai dizer aqui, né? Os cristãos que moram nas cidades devem testemunhar a outros. Então, ela está falando de pessoas que moram na cidade, devem evangelizar os seus vizinhos, né? Evangelizar as pessoas que estão ali perto delas. Olha só, ela diz assim, vamos analisar esse texto e vamos ver o que Deus nos diz. Dirijo-me a cristãos que vivem em nossas grandes cidades, né? Deus fez de vocês depositários da verdade, não para que a retenham, mas para que a comuniquem a outros. Então, Deus nos deu as verdades para comunicar a outros. E diz mais, vocês devem fazer visitas de casa em casa, como fiéis administradores da graça de Cristo. Administradores da graça de Cristo, nós somos, e devemos ser fiéis administradores da graça de Cristo, para evangelizar as pessoas de casa em casa. Guardem isso, tá? Casa em casa. Estudos bíblicos, pequenos grupos, né? De casa em casa. Esse é um plano de Deus, não é um plano da associação, não é um plano de um pastor, é um plano de Deus, que foi dado à sua igreja para que a igreja pudesse executar. Casa em casa, de dois em dois, evangelizar o mundo, né? De casa em casa. Então, isso aqui já nos ensina algumas lições. A mídia é importante, tá? Podemos usar todos os meios de comunicação,
tudo que está à nossa disposição para anunciar a verdade presente. Devemos fazer, devemos fazer. Outra dica também, não perdemos tempo fazendo materiais que não vão ser úteis, né? Devemos pregar a verdade presente, o evangelho eterno, produzir materiais que possam alcançar pessoas. Então, mas só que tem um ponto aí. Não é por meio da mídia que vamos evangelizar o mundo. Deus está dizendo de casa em casa, de casa em casa. A mídia ajuda a alcançar pessoas que você não vai ter acesso. Você em um país e a pessoa em outro país, mas se você mora em uma região que tem pessoas ao seu redor, essas pessoas são suas responsabilidades. É nossa responsabilidade evangelizar as pessoas mais perto de nós. Até Deus nos enviarmos para lugares mais distantes. Mas nosso dever é evangelizar as pessoas mais perto. De casa em casa, de casa em casa. Esse é um chamado de Deus. Agora tem uma coisa muito importante. Muitas pessoas, elas acabam se, vamos dizer assim, imaginando que o evangelismo de casa em casa é algo muito ultrapassado, ou tem muitos outros meios para evangelizar, mas quando você vai abrir a superfície a Bíblia, você vai ver Jesus trabalhando dessa forma. De casa em casa, discípulos de casa em casa. Paulo ia de casa em casa, de cidade em cidade, né? Então, esse é um plano de Deus. E a gente não deve se preocupar em evangelizar só se for em outra região. Não. Está mais perto de nós, faz fielmente. E Deus vai abrir portas, se Ele desejar, para que você possa evangelizar em outras regiões, em outros campos. Então, o ensinamento de Deus aqui é que a gente aproveite as oportunidades e evangelize as pessoas de casa em casa. Vocês devem fazer visitas de casa em casa. Tá bom? Olha só. Continuando esse texto de Ellen White, ela vai dizer assim: enquanto o trabalho delineiam e planejam novos métodos, se lhes apresentarão à mente a todo momento. Então, quando a gente se dispõe a pregar o evangelho de Deus de casa em casa, de lar em lar, pregar o evangelho, o que vai acontecer? Deus vai nos trazer muitos planos, muitos meios para poder alcançar pessoas. E diz assim, e pelo uso aumentarão a capacidade de seu intelecto. E se nós colocarmos em prática esses métodos que Deus vai apresentando, e com certeza Deus vai apresentar os métodos de Jesus, se nós usarmos esses métodos, né, no caso os métodos de Cristo, os métodos de Deus, que Ele vai nos dar, nosso intelecto, nossa mente, nossa capacidade, né, vai aumentar muito. Então nós vamos nos tornar mais inteligentes até, mais sábios, para ganhar almas na vida. Então Deus vai derramar essa bênção sobre aqueles que desejam evangelizar, como Ele está orientando aqui, né? O cumprimento indiferente, negligente do dever representa um dano à pessoa pela qual Cristo morreu. Então, se nós negligenciarmos, pregar a mensagem para as pessoas, aí o que vai acontecer? Olha só o que diz aqui, claramente, né? O cumprimento indiferente, negligente do dever de apresentar, representa um dano à pessoa pela qual Cristo morreu. Então, as pessoas, né, que você deveria evangelizar serão prejudicadas. Você também será prejudicado. Se nós negligenciarmos, né, o dever de pregar o evangelho, levar a mensagem às pessoas, se a gente negligenciar, vamos ter problemas. Tanto nós como as pessoas, porque esse instrumento de Deus, a pregação do evangelho é um instrumento de Deus para transformar a gente, para salvar a gente, e a gente poder levar essa mensagem para outras pessoas também, para que elas possam ser salvas também por Deus. Então, não seguir esse plano de Deus é já aceitar o fracasso. Então, rejeitar o plano de Deus é aceitar o fracasso, né? Se quisermos encontrar as pérolas perdidas nos distritos das cidades, precisamos sair, prontos para fazer o trabalho que o Mestre de nós requer. Então, Deus requer esse trabalho de nós. E aqui diz, se quisermos encontrar as pérolas perdidas nos distritos, onde está a maioria das pessoas? A maioria da população está nas cidades. Então, elas estão lá. Se você quer achar pessoas, então, você vai achar na cidade. No campo tem pessoas para evangelizar? Tem. Em tudo que é lugar desse mundo tem pessoas para evangelizar.
Mas se você quer achar um número maior de pessoas, você vai encontrar nas cidades. Então, o fato de morarmos no campo não pode anular nosso trabalho missionário de evangelizar as cidades. Então, isso aqui é bem importante, porque pode correr o risco, a pessoa que vai para o campo pode correr o risco de simplesmente se afastar das pessoas ao ponto de não ter condições de evangelizá-las. Então, se você vê a vida de Enoque morava no campo, se você for estudar a vida de Enoque, e ele saía do campo, evangelizava a cidade e voltava para o campo, evangelizava a cidade e voltava para o campo, e ficava nesse vai e vem. Então, ele revelou o caráter de Deus, ele já está no céu, então, se você vê, esse é o caminho. Então, isso aqui é bem importante, tá? A ênfase aqui dessa aula é essa: morar no campo e evangelizar a cidade. Não negligenciar o evangelismo na cidade pelo fato de morar no campo. Não é plano de Deus isso. Então, você vai para o campo e esquece de evangelizar as pessoas, isso não está certo. Tá? Então, o fato de ir para o campo não vai salvar você, e nem a mim. Quem salva nós é Cristo. O fato de irmos para o campo é o quê? Nós estamos retornando ao ideal de Deus. Então, nesse ideal de Deus, inclui a graça para salvar a nós e as pessoas. Então, ir para o campo não significa se anular na pregação do Evangelho. Pelo contrário, você vai se preparar melhor para evangelizar as pessoas. Continuando o texto, ela diz assim, ó, alguns podem trabalhar silenciosamente, despertando interesses, enquanto outros falam em salões. É verdade que Satanás conspirará de toda maneira possível para entorpecer os sentidos, cegar os olhos e fechar os ouvidos das pessoas contra a verdade. No entanto, saiam a trabalhar. Ou seja, mesmo diante dessa situação onde o inimigo está cegando as pessoas para o Evangelho, Deus diz, sai para trabalhar mesmo assim. Sai para trabalhar mesmo assim, né? No entanto, saiam a trabalhar. Trabalhem de casa em casa. Novamente, ela chama a atenção de casa em casa. Isso aqui, gente, eu queria frisar e destacar essa questão de trabalho missionário de casa em casa, morando no campo ou morando na cidade. Trabalho de casa em casa. Gente, isso aqui é muito importante. Podemos correr o risco de ficarmos preocupados apenas com evangelismos grandes, ou congressos, ou programações grandes, né? E esquecemos do trabalho mais perto de nós, que é o evangelismo de casa em casa, o evangelismo pessoal. Então, que Deus nos tire da mente essa ideia de evangelismo, só evangelismo grande. Ou congressos e congressos, né? Ou programações grandes. E muitas vezes as pessoas são anuladas no evangelismo de casa em casa. Elas perdem o foco. Ou também apenas pensando em evangelismo de mídia. A mídia é importante, ela tem o seu lugar, mas ela não é o ponto principal. Ela é uma ferramenta. Você já usou um martelo? Você já usou uma chave de fenda? Você já usou uma máquina de lavar? É uma ferramenta. Você usa, mas você vai ficar usando a vida constantemente aquilo. Quando você vai consertar um carro com a chave de fenda, ou tirar um parafuso, você usa, consertou, está consertado, guarda a ferramenta. Então, mas você viver em prol daquela ferramenta, ou achando que ela vai resolver o problema todo do seu carro, não vai dar certo. Tem outras ferramentas. E talvez você tenha que comprar outras ferramentas para poder consertar o seu carro por completo. Ou seja, a mídia é das ferramentas, tá? Não é o centro. O centro principal é pessoal, é olho no olho, é evangelismo de casa em casa, tá bom? Use essas ferramentas para incentivar as pessoas a irem para o foco principal, que é de casa em casa, tá? Isso aqui é importante. Jesus começou assim e a igreja, os fiéis de Deus, o remanescente, vai terminar assim. Os discípulos foram assim, os valdenses,
Nós vamos ver também aí os reformadores, a igreja primitiva, também a igreja adventista no começo, com os pioneiros, e não vai terminar diferente. Então a gente não pode se iludir com a tecnologia que está muito forte hoje. Tá bom? Isso é bem interessante. Também bem usar a tecnologia, focando no evangelismo pessoal. Bom, e aí Ellen White ela continua, né? Nesse caso, trabalhar de casa em casa. Trabalhe de casa em casa, sem negligenciar os pobres, que geralmente são passados por alto. E ela fala sobre a questão de evangelizar os pobres, de ajudar os pobres, que muitas vezes é negligenciado, né? Muito negligenciado, passado por alto. E ela continua o texto, e ela termina esse texto assim: Cristo disse, ele me ungiu para pregar o evangelho aos pobres, e nós devemos ir e fazer o mesmo. Então, ela vai trabalhando o evangelismo de casa em casa, nas cidades, e aí então ela vai dizer também evangelize os pobres, vão atrás dos pobres, que são negligenciados, ajude essas pessoas a conhecer a Cristo, para que elas saiam não só da pobreza espiritual, né, da morte espiritual, mas para uma vida rica em Jesus, né? E tenha também uma mudança de vida financeira, uma vida mais digna. Então, o Evangelho faz isso. O Evangelho tem esse poder de fazer essas mudanças no coração do homem. Tá bom? Então, olha só, esse é o texto. Então, a gente pode meditar e pode refletir sobre isso. Tem muitos textos, mas eu me quis trazer isso para vocês. E se eu apresentar um outro texto aqui, deixa eu colocar ele na tela para vocês darem uma olhada. Ver se consigo achá-lo aqui. Para vocês terem uma ideia. Só um minuto, deixa eu colocar aqui para vocês verem. Aqui. Olha só. Esse texto que eu vou colocar para vocês, olha o que ele diz aqui, ó. Bem aqui embaixo, tá? Vou colocar aqui para vocês verem. Olha só. Ellen White, ela diz assim, no livro Atos dos Apóstolos, exatamente. Ela diz que os apóstolos, né, o exemplo dos seguidores de Cristo em Antioquia deve ser uma inspiração. Ó, o exemplo deles deve ser uma inspiração para todos os crentes que vivem atualmente nas grandes cidades do mundo. Tá? Conquanto esteja no plano de Deus que os obreiros escolhidos de consagração e talento sejam estacionados em importantes centros de população para realizar conferências públicas. É também seu propósito que os membros da igreja, aqui diz, que vive nessas cidades, use os talentos que Deus lhe deu, trabalhando em favor das almas. Ricas bênçãos estão armazenadas para os que se entregam sem reservas ao chamado de Deus. Ao se empenharem tais obreiros na salvação de almas para Jesus, verificarão que muitos que jamais teriam sido alcançados de outra forma estão prontos a responder o esforço pessoal e inteligente. O esforço pessoal e inteligente, tá? Então, Deus ele tem chamado o seu povo para evangelizar as pessoas de maneira pessoal e inteligente. Então, quanto mais nos aproximarmos das pessoas, melhor. Quanto mais levarmos a palavra de Deus e abrirmos a palavra de Deus para as pessoas, olho no olho, melhor. O resultado é melhor. É um preparo melhor. As pessoas têm a oportunidade de poder tirar dúvidas, de poder ser instruída de maneira bem personalizada, bem pessoal. Então, ou seja, a vida no campo, ela não pode, e nem é o plano de Deus, que ela desfaça desse plano que Deus tem. Então, o plano de Deus não desfaz do outro. O plano de Deus é um pacote completo e eles se harmonizam. Todos os elementos desse pacote do plano de Deus se harmonizam. Então, eu queria enfatizar isso hoje, tá? A gente falou sobre várias outras coisas, né, mais para trás, sobre vida no campo, mas hoje eu queria enfatizar isso, que é evangelizar as cidades a partir do campo.
Nós aprendemos que é plano de Deus irmos para o campo, como devemos escolher o local, comprar o terreno, todos os detalhes que a gente conseguiu ver, né? Tem muito mais detalhes, mas assim, hoje é entender que o fato de irmos para o campo não deve anular a nossa vida de evangelismo pessoal. Pelo contrário, o fato de você ir para o campo vai te preparar melhor para cumprir essa missão de casa em casa. Tá bom? Isso é muito importante. Vai nos preparar melhor o caráter, a mente, a comunhão com Cristo para evangelizar as pessoas de casa em casa. Tá? Gente, esse é um chamado de Deus para a igreja nos últimos dias. Por quê? Mais do que nunca, estamos vivendo em uma era, da tecnologia muito forte, onde as pessoas elas podem se iludir, elas podem acabar perdendo tempo e até mesmo sendo distraídas, tentando evangelizar o mundo a partir da mídia, tá? A partir dos meios de comunicação. Devemos usar os meios de comunicação, devemos lançar a verdade presente através deles. Mas isso aí é só um pedaço, tá? De toda a obra que Deus quer de nós. E o principal que Deus quer de nós é o evangelismo pessoal. De casa em casa. Você e outro ir lá falar, conversar, ajudar, evangelizar a pessoa. Então, que a gente não perca esse foco, tá? Que a gente não seja iludido pelo mal. Devemos saber usar bem essas ferramentas. Outra coisa importante é se prepare para ir para o campo. Ore a Deus para que Deus abra a porta para você ir para o campo. E ao chegar ao campo, procure se organizar para evangelizar as pessoas mais perto de você. E a cidade mais perto de você. Comece com uma cidade pequena. Principalmente onde não tem igreja adventista. Mas se tiver uma igreja adventista, ajude a igreja mais perto. Ajude a sua igreja. Ajude o seu pastor e todos os irmãos ali. Seja um missionário, uma missionária, né? Uma família missionária. Na cidade mais perto de você, você morando no campo. Aqueles que já vivem na cidade, esse é o dever. Evangelize as pessoas enquanto você está aí. Ao sair daí, com certeza você vai para outra região, né? Ou aí mesmo, uma região mais próxima, mas não perca essa bênção de poder evangelizar as pessoas de casa em casa de maneira bem pessoal, bem personalizada. Tá bom? Então, gente, eu queria focar nisso hoje, tá? Então, que Deus nos dê força, nos dê sabedoria para fazer isso. Outra coisa importante, se você tiver dúvida, temos um grupo aqui, né? Vocês podem mandar perguntas nesse grupo, tá? Vocês podem fazer comentários. Se você quiser mandar um texto falando sobre o assunto, mande o texto. Mas que a gente consiga focar, consiga aproveitar as oportunidades sobre cada assunto que a gente está tratando, né? Tá bom? Então, que Deus abençoe você, abençoe sua família e que Deus possa conduzir você para que você possa ser um missionário a partir do campo e que você que mora na cidade ainda, que está orando a Deus para sair da cidade, lembre, ao chegar no campo, o seu chamado ainda continua de evangelizar as pessoas de casa em casa, tá bom? Que Deus te abençoe, Deus possa derramar as bênçãos sobre a sua vida. Vou fazer uma oração agora, tá? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, que em poucos minutos nós podemos ver aqui que realmente esse é o teu plano para nós. Que a gente possa ser missionários de casa em casa, missionários evangelizando as pessoas a partir do campo, e aqueles que moram na cidade ainda, que ainda não conseguiu sair para o campo, que essas pessoas, cada um de nós, possamos focar no evangelismo pessoal, ir até onde as pessoas estão. Usa-nos em nome de Jesus. Amém. É isso aí, Zé. Estudo maravilhoso, né? Eu tenho uma Deus pergunta. seja louvado. Qual seria a melhor maneira, a melhor forma, assim, de a gente executar justamente esse trabalho de campo, assim, de casa em casa? A melhor maneira, a melhor forma de se iniciar o progresso. Clênio, olha só, o que acontece? A gente pode ver
eu colocar aqui um detalhe. Aqui. Clênio, não tem segredo. Como assim não tem segredo? Eu estou tendo experiências assim, que Deus está dizendo para mim coisas tão profundas, me falou, né? Deus deixou claro para mim nesse campo que eu estou hoje. A gente está gravando? Não, né? Está gravando perfeito. Olha só, nesse campo que eu estou hoje trabalhando, Deus está me dando muitas experiências. E uma delas é a questão do evangelismo de casa em casa. Deus já tinha me falado isso faz tempo, desde que eu me batizei em 2001. Desde o meu batismo para cá, Deus sempre me levou para esse trabalho de evangelismo, comportagem, visitando pessoas de casa em casa, e agora pelos cursos nas escolas missionárias, cuidando de escolas missionárias, trabalhando com o obreiro de missão global. Tudo isso Deus foi ampliando, e foi mostrando que não tem segredo. Ou seja, é se consagrar a Deus e e sair no seu bairro. Algo muito simples. Você vai onde você está. Você está no bairro X. O que eu vou fazer? Deus me ajude. Eu vou visitar algumas famílias hoje. Me ajuda a conseguir pelo menos uns 3 estudos. Hoje, só em questão de 2 horas, Senhor, de trabalho. 1 hora, 2 horas, 1h30. Eu quero manter em cada casa e quero falar para as pessoas que eu sou um missionário e eu estou ali para estudar a Bíblia com ela. E se ela quiser, podemos marcar um dia para começarmos o estudo bíblico. Um horário bom, um dia bom, para começarmos. Clênio, eu fiz isso aqui. A pessoa pode perguntar, se você já ofereceu um estudo direto? Sim, eu ofereci direto. Eu ia com um estudo bíblico na mão, eu estou sem ele aqui agora, está na mochila. Eu ia com o estudo bíblico e dizia, olha, sou missionário, sou adventista do 7º dia, nós temos uma igreja aqui perto, eu e minha esposa, nós somos missionários, e nós visitamos as famílias e estudamos a Bíblia com elas. Eu gostaria de perguntar para a senhora, que nós estudamos essa lição aqui, ó. Assim nós estamos sobre a entrada do pecado, o plano da redenção, tal. Eu botava para as pessoas as lições. E falava assim, ó, eu e minha esposa, nós visitamos as famílias e queremos estudar a Bíblia com a senhora também. A senhora gostaria de fazer um estudo bíblico? Podemos marcar um dia na semana à tarde, e apenas entre 30 a 40 minutos, mais ou menos, ali a gente estuda cada lição por dia. 1 vez por semana ou 2 vezes por semana. Final de semana também, sábado e domingo, a gente pode visitar as pessoas. E a senhora gostaria de participar? Vamos fazer estudo bíblico? Clênio, é incrível. Questão de 3 casas, 2 casas, mas eu vou dar uma média, né? Batia em 3 casas, 2 aceitavam. Batei essa média, 10, se eu botei em 10 casas, umas 5 aceitavam. Então, ou seja, 5 ou mais, né, aceitavam. Em média, assim, só para a gente ter uma ideia, né, aproximadamente. Então, não tem segredo, assim, em termos de... Então, a gente pensa em estratégias mirabolantes, né? Não, gente, é chegar, bater, conversar e oferecer o estudo bíblico. E orar antes, orar bastante antes. E pedir, Deus, está nas tuas mãos, me ajuda. E Deus vai colocar as pessoas certas. Então, eu tive que parar aqui um pouco, porque estava tendo muito estudo e não ia conseguir dar conta. Isso é a verdade. E nós também precisamos fazer algumas mudanças, que vamos mudar daqui para outra cidade. Então, a gente precisa se organizar agora para isso, né? Então, os estudos que nós temos, já estamos passando para a igreja e para o pastor. Então, esse é o passo a passo. Tem muitos mais meios, mas esse aqui é o mais direto, mais focado para conseguir os estudos.